Graça e paz, povo de Deus, uma ótima sexta-feira a todos nós, para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos à palavra de Deus hoje, então, quero ler para vocês 2 salmos, mas hoje nós vamos ler o Salmo 34, verso 7, tá? Que fala ali de anjos, amém? Salmo 34, 7 e Salmo 91, amém? Amém. Então, abra sua Bíblia no Salmo 34. Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus e depois nós vamos de palavra de oração. Levantam as mãos para os céus. Jesus levantam as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Levantam as mãos para os céus. Jesus levantam as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. Jesus levantou as mãos para os céus. Jesus levantou as mãos para os céus, para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. Para louvar-te, Senhor, o nosso Salvador. O céu se abre e a glória desce e vem nos abençoar. A glória desce e vem nos abençoar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, amém? Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, ó Deus, por este dia. Te agradecemos porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, tem misericórdia dos teus filhos e filhas. Vem livrando, vem guardando, vem protegendo de todo laço, de todo mal, de toda inveja. Em nome de Jesus Cristo, toda obra contrária, toda resistência, tudo aquilo que resiste aos teus filhos e filhas possam cair por terra. Porque a tua palavra diz que não resistirão todos os dias da tua vida, isso o Senhor disse para Josué, mas o mesmo acontece conosco, não poderão resistir a nós todos os dias de suas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem quebrando oposições, resistências, operações das trevas, vem derribando, vem lançando por terra, vem queimando com teu fogo santo, Pai, todas as obras do diabo, bruxarias, feitiçarias, encantamentos, pragas, palavras maldizentes, Pai, em nome de Jesus Cristo, vem lançar por terra e vai dando ordem, meu Deus, em nome de Jesus, aos teus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem, dando livramento, curando, libertando, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Amém, amados. Amém. Vamos então à palavra de Deus. Vamos ler o Salmo
34, verso 7. A palavra de Deus diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória A palavra está nos dizendo que o anjo, né? Ou anjos, que há anjos sendo ordenados, e quem dá a ordem é Deus, porque a palavra fala que o anjo é do Senhor, o anjo ele é servo do Senhor, serve a Deus, serve aos céus, né? O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, nós vemos claramente que Deus ele pode e ele ordena sim, e Deus trabalha dando ordem aos anjos para que os anjos trabalhem em favor daqueles que temem a Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus, se a gente for pegar um dicionário, diz que temer a Deus é sentir medo ou sentir receio, né? Algo errado. Mas temer a Deus é eu agir com respeito, agir com reverência, sabendo que Deus ele é poderoso, ele é soberano, que ele governa céus e terra. Então, isso é temer a Deus. Então, eu não faço aquilo que é errado, aquilo que é mal, aquilo que é ruim perante Deus. Então, quando o homem teme a Deus, respeita a Deus, tem reverência por Deus, ele procura viver de uma maneira íntegra, justa, correta, se desvia do mal, né? Ele procura viver de maneira que agrada a Deus, buscando viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Porque Deus ele tem uma vontade para as nossas vidas. Amém? E a vontade de Deus é que nós tenhamos o caráter do Filho, o caráter de Jesus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele é o nosso modelo. Então, todas as coisas, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, né? Em nome de Jesus, nos será concedido, não foi o que Jesus disse? Orem ao Pai e peçam em meu nome que o Pai vai conceder. Então, amados, esta palavra que eu venho trazer hoje é que Deus, ele sim, ele dá ordem aos anjos para acampar ao redor daqueles que temem. E o exemplo mais claro nós podemos ver na palavra de Deus, né? Um exemplo mais claro que vocês podem ver na vida de Jó. O inimigo tinha uma inveja terrível de Jó, porque Jó era o homem mais rico do Oriente, era um homem que tinha saúde, que tinha muitos filhos, que tinha muitas riquezas, muitos animais, né? Porque era um homem temente a Deus, um homem íntegro, justo, que temia a Deus e se desviava do mal. Não é o que está na palavra de Deus? Não é o que está no livro de Jó, no capítulo 1 de Jó? Porque Satanás foi lá no céu acusar Jó, Satanás invejoso foi acusar Jó. E o que Deus fez? Deus elogiou Jó. Deus disse a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, repreensível, íntegro, homem que teme a Deus e se desvia do mal. E o que Satanás disse? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da família dele, tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza te amaldiçoará na tua face. Essa cerca de proteção ao redor de Jó são os anjos, né? Deus tinha uma proteção, Deus dava ordem aos anjos que protegessem, que guardassem Jó, por ele ser um homem que respeitava a Deus, que reverenciava a Deus, que temia a Deus. Nós vemos isso também na vida do profeta Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, temia a Deus, tinha a sua reverência com Deus, a sua vida, a sua rotina de oração. Então Deus também ordenou anjos para proteger Daniel. Porque Daniel lá na Babilônia, Daniel foi acusado, né, de ser um homem pecador, injusto, mentiroso. O que foi? O diabo inflamou a mente dos homens para invejar Daniel, e aqueles homens tramaram a morte de Daniel. Eles procuraram motivos para acusar, para dizer que Daniel não era ali íntegro na sua administração, para dizer que Daniel
né, era desobediente, que Daniel era rebelde, mas Deus sabia quem era Daniel, sabia que Daniel tinha uma vida de oração, sabia que Daniel era um homem dotado de dons, de talentos, né? Deus deu um talento próprio para ele falar de sonhos, falar de profecias, falar de visões. Ele tinha muitos dons e isso levantava, né? O quê? Inveja. Então Daniel, Deus deu um dom para ele administrar, e esse dom dele administrar, esse dom para ele de que ele era inteligente. Deus deu uma inteligência, uma sabedoria que era divina, não era humana, sobrenatural para Daniel. Isso levantou inveja, o diabo inflamou o coração dos homens contra Daniel, que tramaram, não acharam razão, inventaram um decreto para poder matar Daniel, para tirar Daniel da disputa, porque eles queriam, né, estar no governo, estar no poder. Então, Deus permitiu que o decreto fosse lançado contra a vida de Daniel, mas quando Daniel foi lançado na cova, lá com os leões famintos, Deus tira a fome dos leões, fecha a boca dos leões, mas quem está lá? Um anjo, né? Um anjo. E a palavra de Deus diz que não é um anjo qualquer, é um anjo enviado pelo Senhor, um anjo celestial, que livra Daniel da boca dos leões. E quando o dia amanhece, o rei vai lá, grita, e nós conhecemos a história, mas Daniel está vivo. Mas o que acontece com os inimigos de Daniel? Morrem naquela cova. Então veja que Deus, ele dá livramento para aqueles que temem. Deus dá livramento, mas não é livramento para o injusto, não é livramento para aquele que é traiçoeiro, para aquele que é caluniador, para aquele que peca, né, contra Deus, que não tem reverência com Deus, que não respeita Deus, que não respeita a lei de Deus. A palavra de Deus é sim com o íntegro, com o justo, com o que teme, com aquele que se desvia do mal. Esses Deus envia, dá ordem, protege, guarda, corta o laço lá, leva a cura ali. Deus faz isso, meus amados. Não duvidem do poder de Deus. Quem quer questionar o poder de Deus, a palavra de Deus em Efésios 6 não diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, ou seja, demônios. E tem as suas hierarquias de demônios, né? Tem príncipes das trevas, tem os príncipes de Deus, tem os anjos de Deus, os anjos guerreiros. São classes e classes e classes de anjos. Eu não vim falar, né, fazer um estudo sobre anjos, mas eu vim dizer que os anjos do Senhor estão apostos hoje para dar livramento àqueles que temem. Aqueles que temem. Então, tema a Deus, tenha o devido reverência, o devido respeito a Deus, na sua casa, na igreja. Não façam mal. Não façam o mal, porque tudo aquilo que plantamos iremos colher. Ah, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E quem é que sabe o que é a justiça de Deus? Não podemos entender a justiça de Deus, mas sabemos que Deus, ele é justo. Deus não vai dar o que aquela pessoa não plantou, que aquela pessoa não semeou. Ela semeou, cresceu, Deus vai entregar o que ela tem direito. O que ela plantou vai colher. Mas a palavra de hoje é que você seja, né, edificado por essa palavra. Que você saiba que Deus, sim, Ele ordena anjos para te guardar, anjos para te proteger. A gente olha tanta violência, é tanta maldade, às vezes é inveja, às vezes é macumba, é feitiçaria, é oração contrária, tudo que se levanta contra a vida do crente. Mas sabe que existe um Deus sentado no seu trono, na sua sublime glória, ordenando, dando ordem, né, aos seus servos, porque os anjos são servos de Deus, né, ao qual nós não devemos adorar. Toda a honra e toda a glória é dada a Deus, Deus Pai. E nós oramos em nome de Jesus, para que Jesus, né, em nome de Jesus, todas as coisas se cumpram conforme a vontade de Deus. Então, amados, Deus tem sim uma proteção para você, uma proteção para a sua vida.
Não tema o que os demônios podem fazer, né? Nós podemos contar, orar em nome de Jesus e pedir ao Pai que envie anjos, sim, para guerrear em nosso favor no território que é a nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, porque existem anjos e também existem demônios. Amém, amados? E é a guerra espiritual, eu não posso guerrear de forma carnal. Eu não posso atacar demônios, os demônios é que me atacam. Então quem pode me proteger? Quem pode me proteger e me livrar são anjos. Anjos enviados por Deus. Amém, amados? Amém. Que nós possamos então ler a palavra de Deus. O Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos anjos para acampar ao redor daqueles que o temem e livrar. Então é um recurso que nós temos, é algo de Deus para as nossas vidas. Nós não devemos adorar, que aí se torna uma idolatria, uma anjolatria. E nós temos live aqui nesse canal que nós já falamos sobre isso, né? Uma live antiga, mas nós falamos sobre isso. Amém? Mas então que você receba os livramentos, que você receba a proteção que o Altíssimo, que o Deus Todo-Poderoso tem para a nossa vida. Que Jesus Cristo venha nos libertar, nos curar, nos salvar, nos proteger, porque Jesus, Ele é o nosso libertador, Ele é o Deus vivo, né? Que desceu do céu, que morreu na cruz do Calvário, que verteu sangue na cruz pelos nossos pecados, que sofreu. Mas Deus também tem outros recursos. Deus, além de Jesus Cristo que está no céu, intercedendo por nós, Jesus Cristo nos liberta, nos salva, nos transforma. Mas que nós possamos ler a palavra de Deus, tomar posse de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Amém? Amém. Que os anjos do Senhor possam estar acampados ao nosso redor. Porque é isso que Deus vai fazer. Deus vai ordenar aos anjos, né? E os servos de Deus virão descer do céu para nos guardar, para nos proteger, para cortar laços, para trazer avisos de Deus, para pelejar, porque a guerra é espiritual. Amém, amados? Amém. Então que nós possamos receber essa palavra hoje de Deus, né? Que o justo clama, e o Senhor ouve, e o Senhor livra de todas as nossas tribulações, de todo o mal que quer nos atingir. Assim como Deus agiu na vida de Daniel, de Jó, Ele também agirá na nossa. Ele não deixará um mal chegar. O mal pode até chegar, mas não toca nos filhos de Deus. Amém? Amém. Então receba essa palavra, seja fortalecido, seja renovado, não tema o que as trevas podem fazer, porque Deus está ouvindo as nossas orações, Deus está dando livramentos, os anjos do Senhor estão acampados ao redor, guardando, protegendo e livrando de todo o mal. Amém? Vamos declarar o Salmo 91, presta atenção no Salmo 91. Que o Salmo 91 é salmo de proteção, é salmo de livramento, é salmo de guerra. Nós podemos declarar na nossa casa e expulsar todo o mal. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos Deus dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, a vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados? Amado Deus e poderoso Pai, te
Te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra. Obrigada, Senhor, por dar ordem aos anjos. Obrigada, meu Deus, por nos guardar, por nos proteger. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra ela não volta vazia. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Que a tua palavra possa hoje, Senhor, nos dar segurança. Que só o Senhor pode nos guardar, nos proteger. Que o Senhor pode, Pai, dar ordem aos anjos para proteger nos caminhos, Pai. E os anjos do Senhor estão no nosso caminho, pelejando em nosso favor, repreendendo todas as obras das trevas, repreendendo, Pai, toda a inveja, repreendendo em nome de Jesus todo o mal, repreendemos em nome de Jesus toda obra contrária, toda oração de feiticeiro, toda oração que pede a morte, que pede enfermidade. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos, Pai, que eles com as suas espadas desembanhadas venham cortando laços, venham cortando setas de palavras, venham cortando maldições que são lançadas por meio de bruxaria, de feitiçaria, por meio de palavras maldizentes, Pai. Corta, Pai, corta o laço, despedaça a lança, quebra os escudos, lança por terra os dados inflamados, lança por terra as setas malignas, todo o mal seja queimado em nome de Jesus. Que o fogo santo de Deus venha queimando, que o fogo santo de Deus venha queimando todo o mal, toda a inveja, toda a obra de Satanás, toda a obra invocada, toda a obra orada, tudo aquilo que é desejado contra esta vida, contra os filhos do Senhor. Os anjos são sentinelas ao redor daqueles que o temem, livrando, guardando, protegendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa nossa sexta-feira, nosso sábado, nosso domingo, nosso final de semana, o nosso resto de mês, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar, guardar, livrar a casa, os filhos, a família. Que o Senhor dê ordem aos anjos para acampar ao redor, assim como o Senhor fazia na vida de Jó, assim como o Senhor fez com Daniel, que os anjos foram guardando, protegendo e livrando. Assim o Senhor fará conosco, porque os justos, eles clamam. Os justos clamam, e a oração que Deus ouve é a oração do justo. A oração do justo tem muito em seus efeitos, e Deus livra dos medos, da ansiedade, da tristeza, da depressão. O Deus livra da tribulação em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. 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 Amém, amados? Amém. Então lembra que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembra que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Em nome de Jesus. E a palavra, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Mas serão verdadeiramente livres quando Jesus Cristo os libertar. Nós aqui adoramos a Deus, somos entregues completamente e totalmente àquele que vive e que reina para todo sempre, que é Jesus Cristo. Porque ele não está morto, ele está vivo. Ele está vivo e ele vem de tempos em tempos, né? Visitar o seu povo, ordenar bênçãos, milagres e maravilhas. Amém, amados? Fica na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Muita paz, muita vida, muita alegria e vida em abundância. Amém? Amém. Glória a Deus.